Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso: Madrugada apavorante. Queridos amigos do canal Casos para Ouvir no Escuro, o meu nome é Juliano e eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação muito estranha que aconteceu no ano de 2004 com o meu querido pai, que hoje já se encontra descansando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história que nós geralmente contamos em reuniões familiares e que ainda faz com que um ou outro parente nosso acabe por perder o sono. Nossa família sempre foi muito humilde, embora nunca tenha nos faltado nada. Um teto, comida e roupa nós nunca deixamos de ter, e tudo que já tivemos e temos até hoje provém da terra. A nossa vida sempre foi no campo, em um pequeno município do interior do nosso país. Desculpe-me por omitir o local exato onde os eventos ocorreram, porque ainda moramos no mesmo lugar e há várias gerações da nossa família ganhando a vida trabalhando na roça, dedicando-se principalmente ao plantio e à criação de gado. Ocorreu que, em um certo dia, meu pai saiu de casa muito cedo. Eram cerca de 5 horas da manhã e ele estava indo para uma horta que nós temos até hoje. Naquela hora, estava muito escuro. O sol ainda não havia mostrado um único raio de luz. Ele teve que andar uma distância considerável, abrindo caminho pelo mato. Nesse percurso, não havia nenhuma casa por perto, apenas vegetação. No entanto, o caminho era perfeitamente marcado por uma trilha e não era muito pesado, por isso não representava um grande esforço percorrê-lo a pé. Meu pai disse que, quase chegando à entrada da horta, viu ao longe e à margem do caminho um homem curvado e de costas para a passagem. Ele parecia estar cavando um buraco no chão usando as próprias mãos, como se fosse enterrar alguma coisa na beira da estradinha. Imediatamente, meu pai imaginou que esse pobre homem estivesse cavando o solo para enterrar alguns dos seus cachorros ou bezerros que tivesse morrido durante a noite, ou algo assim. Ele continuou andando naquela direção, e quando já estava a alguns metros do sujeito, meu pai o cumprimentou, dizendo bom dia. Mas aquele senhor simplesmente não o respondeu e nem se virou. Ele só continuou cavando seu poço, como se não tivesse mais ninguém ali perto dele. Assim, como lhe pareceu desde o início, realmente o homem estava cavando um buraco com as próprias mãos. Meu pai sentiu pena dele e lembrou que tínhamos algumas ferramentas na horta. E então, pensando que talvez ele não tivesse ouvido a sua saudação, aproximou-se dele, com o objetivo de perguntar o que ele estava fazendo, para depois lhe oferecer uma pá ou qualquer outra ferramenta que facilitasse a sua tarefa. A escuridão ainda estava presente, e mesmo estando mais perto, meu pai não conseguia enxergar bem o tal homem. Além disso, o indivíduo estava de costas e agachado. A única coisa que meu pai conseguiu distinguir, a princípio, é que ele estava descalço e vestindo uma camisa xadrez
de cor clara e uma calça jeans bem surrada. Quando meu pai chegou a 2 metros dele, novamente lhe cumprimentou com um bom dia. Aparentemente, dessa vez, aquele senhor o ouviu. Digo isso porque ele parou de cavar e, ainda de costas, começou a se erguer bem devagar. Quando o sujeito se levantou por inteiro e se virou para a frente, o meu pai ficou completamente horrorizado. Por mais incrível que pareça, aquele homem não tinha cabeça. Por alguns segundos, meu pai ficou paralisado pelo medo e, com isso, teve tempo suficiente para observar bem aquele ser sinistro. Eu gostaria de dizer que o meu pai ficou cara a cara com ele, mas não posso falar isso, já que o indivíduo não tinha cara. Era apenas um corpo sem cabeça, que ficou de frente para o meu pai. E foi aí que o meu pai viu, em detalhes, que as suas roupas estavam todas esfarrapadas e com manchas do que parecia ser sangue. Até hoje, não se sabe como, mas o corpo ficou perfeitamente em pé, embora estivesse cambaleando um pouco. Então, aquela coisa deu 2 passos em direção ao meu pai. Meu pai se virou e correu rumo à nossa casa o mais rápido que conseguia, naquele breu todo em que ainda se encontrava. Ele chegou em casa gritando desesperadamente: "Um homem morto! Um homem morto!" Minha mãe, muito assustada, perguntou a ele o que tinha acontecido, porque nunca o tinha visto daquela maneira antes. Então ele contou. Depois de ter se acalmado, meu pai pediu a alguns vizinhos que o ajudasse, indo com ele até o lugar onde tinha visto o homem sem cabeça. Eles não acreditavam que era algo sobrenatural. Pensaram que alguém estava tentando assustá-lo e que aquele homem sem cabeça devia ser algum tipo de espantalho pendurado em alguma corda que estaria sendo puxada por alguém. Quando chegaram lá, viram que o sujeito não estava em lugar nenhum. E quando foram ao ponto exato onde o meu pai o tinha visto, notaram que a terra estava remexida e mais escura em um determinado local. Parecia que algo tinha sido enterrado ali recentemente. A forma como a terra estava revolvida tornou mais do que óbvio que alguma coisa tinha sido escondida ali. Eles não sabiam o que fazer, mas um dos companheiros do meu pai tomou coragem e se atreveu a cavar o chão. A terra estava tão solta e leve que foi possível fazer isso praticamente sem nenhum esforço. Então, eles viram um pedaço de pano xadrez que confirmava que algo havia sido enterrado ali. Meu pai congelou na hora, pois esse tecido era exatamente igual ao da camisa do homem decapitado. Continuaram a remover a terra e todos gritaram de horror quando encontraram o que parecia ser uma pessoa enterrada. Meu pai, nesse momento, começou a tremer, porque podia reconhecer a roupa naquele corpo. Era a mesma pessoa sem cabeça que ele tinha visto antes. Para evitar problemas mais sérios, eles decidiram chamar logo a polícia, notificando que haviam encontrado um corpo enterrado perto de suas casas. Todos concordaram em não mencionar nada do que havia acontecido com o meu pai, porque certamente eles não iriam acreditar. Limitaram-se a dizer que quando estavam a caminho da horta, notaram um monte de terra remexido, que lhes parecia bastante suspeito, e que quando foram examinar, encontraram o corpo. Quando as autoridades terminaram de desenterrar completamente o corpo, eles perceberam que era, de fato, um homem e que realmente ele não tinha cabeça.
Além disso, ele deveria ter morrido há pelo menos uns 4 ou 5 dias. O mais macabro é que era exatamente o mesmo sujeito que o meu pai tinha visto cavando naquele lugar. O corpo, que mesmo sendo decapitado, de alguma forma se movia sozinho. O mesmo cadáver que se levantou e se virou para ficar frente a frente com o meu pai. E ainda deu 2 passos em direção a ele. Ninguém sabia como explicar isso, mas mesmo assim, os amigos do meu pai acreditaram nele e agora estavam todos morrendo de medo. A polícia, a princípio, considerou meu pai e os seus amigos como suspeitos daquele crime atroz. Mas felizmente, devido às investigações, eles perceberam que eram todos inocentes. A versão oficial menciona que o corpo apresentava ferimentos de bala e sinais claros de tortura. Então, concluiu-se que ele foi vítima de um acerto de contas do crime organizado. A cabeça daquele homem nunca apareceu, e aquele terrível acontecimento é algo que o meu pai jamais conseguiu esquecer. Até o último dia de sua vida, ele afirmava que isso foi algo completamente real. E até hoje, temos que passar por aquela estrada para chegar à horta, de onde tiramos nosso sustento. Não podemos deixar de sentir calafrios toda vez que nos aproximamos daquele lugar. É impossível não imaginar aquela cena macabra que o meu pai presenciou. Segundo caso, cara a cara com a morte. Meu nome é Silvia, e há 5 anos começaram a acontecer coisas realmente muito assustadoras comigo. Elas começaram especificamente no dia 22 de dezembro. Lembro-me bem de que meu marido foi trabalhar por volta das 5 horas da manhã, como fazia todos os dias. Ele se despediu de mim e saiu. Eu estava me sentindo um pouco mal, cansada e fraca, mas mesmo assim me preparava para começar as tarefas domésticas. Em um certo momento, ouvi alguém abrir a porta de casa e pensei imediatamente que era o meu marido voltando, porque poderia ter esquecido alguma coisa. Quando eu cheguei no corredor que leva à entrada principal da minha residência, percebi que não era meu marido retornando, e sim uma mulher que tinha entrado em casa. Ela era muito alta e tinha os cabelos bem compridos. Ela estava usando um vestido branco com uma espécie de véu, como se fosse uma noiva. E o mais estranho é que ela não tinha um rosto como o nosso. O seu corpo era normal, mas a sua cabeça era apenas uma caveira. Ela simplesmente começou a vir na minha direção, e quando se aproximou ainda mais, percebi que ela não estava andando. Ela simplesmente flutuava no ar, deslizando vagarosamente em minha direção. Ao ver que os seus pés não tocavam o chão, eu entrei em pânico e não conseguia mexer um único músculo do meu corpo. Ela então começou a me dizer muitas palavras em uma língua estranha e eu realmente não conseguia entender nada. Era como se ela falasse um idioma de outro mundo. Eu só percebia que ela estava me acusando ou me advertindo sobre algo. Outra coisa muito estranha é que, embora ela não tivesse olhos, eu podia sentir o seu olhar me observando. Isso me assustou muito, e tudo ao meu redor foi ficando ofuscado até se tornar completamente embaçado. Nesse momento, eu não conseguia ver nada além dela, ali na minha frente. Eu só enxergava aquele ser diante de mim. Acho que essa sensação
foi causada pelos meus nervos, pois eu simplesmente não conseguia prestar atenção em mais nada além dela. Aquilo foi algo que me chocou muito. Depois de me dizer todas aquelas palavras, ela começou a rir de um jeito muito macabro. E o pior é que ela, que continuava vindo em minha direção, aumentou a sua velocidade. Um arrepio começou a percorrer todo o meu corpo. Quando ela já ia me tocar, eu reuni toda a coragem que eu ainda tinha e a empurrei com todas as minhas forças. Nesse exato momento, ela desapareceu e tudo voltou ao normal. Por alguns momentos, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que era aquilo que tinha acabado de presenciar. Eu fui para minha cama e fiquei ali, pensando, lembrando de tudo que tinha acabado de acontecer. Depois de um tempo, ouvi meu irmão batendo a porta e gritando desesperadamente do lado de fora de minha casa. Quando eu abri a porta, ele logo começou a chorar. Depois veio me abraçar, dizendo que o nosso tio Carlos tinha acabado de morrer. Nós dois fomos rapidamente ver a nossa mãe, e ela tinha acabado de chegar da casa do nosso tio. Ela nos contou que ele morreu em casa mesmo, de repente, em um ataque cardíaco fulminante. Entre as coisas que conversamos, eu perguntei à minha mãe a que horas ele tinha morrido, e ela me disse que foi perto das 6 horas da manhã. Eu congelei na hora, pois foi exatamente meia hora depois que aquela mulher horrível apareceu na minha casa. Eu contei a alguns parentes e entes queridos o que havia acontecido comigo, e alguns me disseram que aquilo foi a morte que veio me dizer que estava vindo para buscar alguém da minha família. Eu realmente não sabia o que responder. Ouvir aquilo só fez com que eu me sentisse pior. Eu realmente não esperava que eles tivessem uma resposta. Eu só queria desabafar com outra pessoa sobre o terrível evento pelo qual eu passei. Até aquele momento, essa tinha sido a experiência mais aterrorizante que eu já tinha vivido. Digo até aquele momento porque há cerca de um mês eu estava dormindo de bruços na minha cama, quando de repente senti enormes unhas correndo pelas minhas costas. Até a ideia de me virar me deixava apavorada. Naquele momento, eu estava olhando para a parede e vi que tudo começava a ficar embaçado novamente. Tive a sensação de que essa coisa não sabia que eu já estava acordada, pois começou a me arranhar cada vez mais forte, até que finalmente eu me virei. Eu fiquei apavorada quando percebi que era a mesma mulher, só que agora deitada ao meu lado. Ela abriu a boca e começou a expelir um líquido escuro e grosso. Eu acho que era sangue coagulado. Eu gritei bem alto e corri para acender a luz. Quando olhei para a cama, percebi que ela não estava mais lá. Alguns minutos depois, o telefone começou a tocar. Eu não queria atender, pensando que poderia ser alguma notícia ruim, ainda mais depois de ter tido aquela visão novamente. Mas, finalmente, depois de deixar o telefone tocar por alguns momentos, eu achei melhor atender e recebi a notícia de que uma tia minha havia acabado de falecer. Deixei o telefone cair e fiquei paralisada. Ainda não sei o que está acontecendo comigo. Eu agora estou traumatizada. Eu acho que a qualquer momento aquela mulher vai aparecer para mim e outro parente meu virá a falecer. Eu ficaria muito grata se alguém me ajudasse me dando algum conselho. Eu estou desesperada e eu não quero ver mais aquela coisa novamente. Isso realmente me assusta. Por enquanto, eu vou dizer adeus. Obrigada pelo seu tempo. Terceiro caso. Pendurado na casa de praia. O meu nome é Lilian e posso dizer que já vi e presenciei muitas coisas estranhas
coisas do tipo sobrenatural mesmo. Acho interessante mencionar que tudo ocorreu principalmente entre os meus 15 e 27 anos de idade. Não sei bem explicar porquê, mas acho que nessa época eu estava mais sensível para perceber a paranormalidade e a espiritualidade. Entre tudo que já vivenciei, escolhi para contar a vocês uma das visões mais marcantes que eu já tive. O evento aconteceu há cerca de 12 anos, quando eu tinha apenas 24 anos de idade. Estávamos, eu e meu marido, que na época ainda era meu namorado, e mais um casal de amigos, passando um fim de semana na praia, em uma cidade na região dos Lagos, que é uma área litorânea muito conhecida e frequentada no estado do Rio de Janeiro. O pai dessa minha amiga tinha uma casa muito bonita e agradável nesse lugar, e sempre que podíamos, íamos para lá passar alguns dias. Naquele dia eu não estava me sentindo muito bem. Eu não havia dormido direito, alguma coisa me incomodava e eu não conseguia perceber o que era. Eu tive um sono agitado e cheio de pesadelos e sobressaltos. Acordei nervosa, tremendo e me sentindo muito triste. Eu chorei demais no banheiro e ainda sem saber o porquê. O tempo estava feio, chuvoso e muito nublado. Então, me acomodei no colo do meu namorado. Pousei a cabeça em seu ombro e fiquei ali, olhando a chuva caindo, pela janela, atrás do sofá. Sentia uma dor na alma muito grande, um aperto no peito, uma angústia que eu não sabia explicar. Era fim de semana, estávamos na praia, todos nos dávamos super bem. Que motivo havia para eu sentir tanta tristeza? O tempo foi ficando ainda mais escuro, com muitas nuvens negras cobrindo o céu. Parecia até que já ia anoitecer, mas ainda era de manhã cedo. De repente, um relâmpago muito forte cortou o céu, com um raio imenso clareando tudo. Nesse exato momento, eu olhei para fora e, em uma árvore que havia ali no quintal da casa, eu vi perfeitamente um homem pendurado pelo pescoço. Sim, enforcado e bem ali mesmo na minha frente. Notei que seus pés estavam sujos de lama e resvalavam sobre as plantas do jardim. Suas roupas eram muito gastas e sujas. Tinha os cabelos compridos e bastante desgrenhados. Seu corpo balançava ligeiramente na chuva. Parecia que ele estava pendurado ali há vários dias. Eu dei um grito e entrei em desespero instantaneamente, ao mesmo tempo que a chuva aumentava e ia se transformando numa tempestade. Fiquei muito assustada. Quis sair daquela casa imediatamente, no meio daquele temporal. Enquanto tentava me acalmar, minha amiga quis saber por que eu queria ir embora assim, tão de repente. Então, eu resolvi falar o que eu tinha visto. Ao contar o relato para minha amiga, ela ficou pálida e muito nervosa. Ela acabou me contando um certo segredo da família dela. Há mais de um século, toda aquela área era uma fazenda e o seu bisavô era o proprietário do lugar. Na época, ele era um homem muito rico e poderoso, temido por bastante gente. Uma vez, ele se desentendeu com um colono da região, mandou seus capangas surrá-lo e depois enforcá-lo
exatamente naquela árvore. O mais estranho de tudo é que depois disso eu não senti mais medo. Rezei muito pela alma do pobre homem e dormi tranquilamente. Acho que ele precisava de orações, por isso apareceu para mim. Hoje em dia, eu quase não vejo ou sinto essas coisas, mas de vez em quando, elas ainda me acontecem. Quarto caso. Coisas da noite. Meu nome é Érica, e o meu caso aconteceu já há mais de 25 anos, quando eu era apenas uma jovem e ingênua menina, com uns 16 anos de idade mais ou menos. Imagine você que foi exatamente essa juventude e inexperiência que me fez passar por um grande susto e até hoje me deixa completamente arrepiada e nervosa. Eu tinha decidido ir numa festa de uma amiga minha do colégio, mas fui embora mais cedo porque tinha prometido tomar conta do meu irmão mais novo, pois meus pais também tinham um jantar de aniversário para ir. Apesar de estar tudo bem quieto e deserto, devia ser ainda por volta de 9h30 da noite. No caminho para casa, eu vi uma figura alta e muito magra, parada em pé, no meio de uma rua escura. Tudo que eu conseguia ver é que essa pessoa, ou coisa, tinha mais de 3 metros de altura e usava uma roupa preta, estando totalmente imóvel. As pernas eram bem longas e finas, assim como os braços. Eu resolvi chegar um pouco mais perto para tentar ver o que era, pois na hora eu achei que aquilo era um boneco, tipo um espantalho, colocado ali por algum idiota. Lembre-se, eu era uma menina jovem e ingênua, para não dizer estúpida. Então, quando eu já estava bem próxima a tal coisa, aquilo soltou um grito estridente muito alto. Depois, saiu correndo dali numa velocidade impressionante, me deixando para trás, tremendo de medo e completamente assustada. Antes que alguém pense, eu já aviso logo que não estava sob a influência de nada que provocasse alucinações. Até me ofereceram algumas coisas na tal festa, mas eu recusei. Eu me lembro de voltar naquele lugar no dia seguinte e não encontrar nenhuma pista do que poderia ser aquele troço. A imagem daquela coisa correndo e o grito que ela soltou me assombram até hoje. Nunca ouvi falar sobre algo parecido aqui na região e também não voltei a ver mais nada com aquela aparência. Acho que atualmente eu não teria tanto medo, mas mesmo assim eu prefiro nunca mais ver aquilo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu caso. Eu não tenho tempo nem paciência para inventar coisas, então só contei exatamente o que aconteceu comigo. Quinto caso. Um vulto me salvou. O meu nome é Regina, e o caso que estarei narrando ocorreu comigo e meu marido Fernando há 2 décadas, e nós nunca conseguimos esquecer. Tudo aconteceu no início do ano de 2002. Eu estava dormindo e tendo vários sonhos ruins e bizarros naquela noite. Até que depois de alguns pesadelos, eu acordei sobressaltada e com o coração disparado. Sentei-me na cama e tentei me acalmar. Afinal de contas, eu estava bem no finalzinho da minha primeira gravidez. Quando olhei para o lado, eu percebi um vulto se esforçando para fechar a janela do quarto. Como estava muito escuro e meus olhos ainda estavam se acostumando com a pouca luminosidade, eu não me apavorei, pois eu concluí que fosse meu marido. Até porque na casa só estávamos ele e eu. Então quem poderia ser? Eu só achei aquela atitude um pouco estranha, já que ele tem o sono bem pesado.
e é difícil de acordar durante a noite. Mesmo assim, eu ainda pensei, por que será que o Fernando está fechando a janela se está uma noite tão quente e abafada? Porém, quando eu olhei para a cama, eu vi que o meu marido dormia tranquilamente ao meu lado. Virei a cabeça rapidamente na direção da janela e percebi que o vulto ainda estava lá. Eu quis gritar, mas a voz não saía. Então fechei os meus olhos e orei bastante. Quando os abri novamente, aquilo já tinha sumido. E não havia nenhum sinal dele. Eu não sabia o que pensar. Estava muito nervosa com aquela visão. Levantei-me da cama e fui beber um copo d'água para me acalmar. Retornei ao quarto e olhei para a janela, que, apesar da minha visão, ainda estava aberta. Cheguei até o peitoril da janela e vi que estava uma noite linda, com uma lua cheia e uma leve e refrescante brisa. Entretanto, me lembrei do vulto fechando a janela, e nesse momento eu tive o impulso de fechá-la mesmo. Assim eu fiz, e logo em seguida fui me deitar. Mal tinha encostado a cabeça no travesseiro quando ouvi o som de 3 tiros, o barulho de alguém pulando o muro e o ruído de passos apressados. Percebi que alguém pulara o muro para dentro do nosso quintal e ainda forçou a janela para poder entrar. Meu marido acordou assustado e, desesperado, gritou para fechar a janela. Porém, eu o acalmei, dizendo que já havia fechado. Pela manhã, descobrimos que os tiros foram dados pelo nosso vizinho para afugentar 2 ladrões que tentavam assaltar a casa dele. Na fuga, eles correram em direção à nossa casa e provavelmente forçaram a janela pensando que ela estava apenas encostada, para que pudessem entrar e se esconder. Como não conseguiram, foram para uma outra casa ao lado da minha, que estava desocupada na época. Ficaram nessa casa até o dia clarear e depois foram embora. Quando penso naquele vulto que ficou ali diante de mim, tentando fechar a janela, eu chego à conclusão que aquilo foi um mensageiro divino, em forma de anjo, para nos avisar que o perigo estava bem próximo de nós e que, a qualquer momento, uma desgraça poderia acontecer à minha família. Já meu marido acha que foi seu cunhado, marido de sua irmã mais velha, que já é falecido e que teria voltado para nos avisar dessa ameaça. Talvez eu até tenha confundido o vulto com o meu marido, porque eles se pareciam fisicamente. E, além de tudo, os dois eram grandes amigos. Se era anjo ou fantasma, eu não sei, mas eu agradeço a Deus por aquele vulto, pois naquela noite ele nos livrou de um grande mal. Eu nunca esqueci o dia em que um vulto me salvou.